Você já leu um livro que te deu vontade de trancar a faculdade, sair do seu trabalho, terminar seu relacionamento, desinstalar o Instagram, o TikTok e praticamente viver embaixo de uma pedra? Pois é, eu já li e eu fiz isso tudo, menos morar embaixo de uma pedra. Isso ainda não aconteceu, mas. E eu vim indicar esse livro para você hoje. Oi, eu sou a Má e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros, sobre a nossa vida e sobre tudo aquilo que vier na nossa cabeça. Gente, tá chovendo, tá? Tá uma chuvinha muito gostosa, eu vou mostrar para vocês. Olha que delícia de chuva. Então, provavelmente vai ficar um barulhinho de chuva, né? Aí no fundo do vídeo, enquanto eu aprecio essa vista de vez em quando, por isso que eu de vez em quando tô olhando pra lá. Então, galera, hoje eu vou falar com vocês sobre o livro que o professor de história me deu no ensino médio e eu demorei um ano pra ler, porque a capa é feia. A capa é feia, gente, não tem o que fazer. A capa é ela é feia, ela é simples, ela é mal trabalhada. Parece que pegaram o PIN no Google e jogaram assim, e foi isso, tá ótimo. Ai, gente, capa é uma coisa que me quebra muito. No último vídeo, no das comprinhas que eu fiz, deu pra ver visivelmente o meu amor por capa de livros. É, se você não viu, vou deixar ele aqui no card pra você. Mas quando eu finalmente falei assim, não, esse livro daqui eu tenho que ler ele, porque o professor também me perguntou o que eu tinha achado do livro. Eu falei, nossa, maravilhoso, o que eu não tinha lido ainda, eu fiquei com vergonha. E aí eu falei, não, vou ler, vamos lê-lo. E, gente, que arrependimento de não ter lido esse livro antes. O livro que eu estou falando é esse aqui. Virando Viking, ele é da Ellen Russell. E antes que você pense que ele é um livro de autoajuda, não, ele não é um livro de autoajuda, mas ele me ajudou muito. Ele é uma comédia romântica, galera. Só que não tem romance. Tipo assim, tem romance, mas não ela com outra pessoa, e sim ela aprendendo a amar ela mesma. E, gente, ai, gente, que inveja de você que nunca leu isso daqui pra poder ler pela primeira vez. Ai, foi mágico. Ele é um livro muito engraçado, muito leve, não, ele é bem pesadinho, ele é grandinho, mas ele é muito engraçado, é um livro leve de você ler. Eu terminei ele, assim, eu tava trabalhando, né? Então, no tempo livre que eu tinha, eu lia ele e eu devorei esse livro aqui no todo o tempo que eu tinha. Eu virava noites lendo ele. Não é muito saudável, galera, não façam isso, mas era o tempo que eu tinha pra ler. E ao mesmo tempo que ele é leve, ele é devastador. Ele vai pegar a sua vida, vai fazer uma grande bola e vai chutar ela para o mais longe possível. Ellen Russell, ela é uma jornalista e escritora britânica e eu nunca tinha ouvido falar dela, gente, vou ser sincera para vocês. Eu acho que isso também me desanimou um pouco ler esse livro, porque eu nunca tinha ouvido falar de Ellen Russell. Eu li Russell, eu pensei no menininho de Up, Altas Aventuras. Ai, meu nome é Russell. E aí, sei lá, gente, muitos contras eu tive pra ler esse livro. Virando Viking, como eu já disse antes, ele é uma comédia romântica, mas não é clichê nem um pouco, até porque não tem romance, não tem um romance. E gente, falar pra vocês, nem faz falta, tá? Nem se tivesse, eu ia achar ruim. Ele é o tipo de livro que você vai ler um parágrafo, você vai fechar o livro, você vai olhar pra parede e você vai falar: meu Deus. O nome da nossa protagonista é Alice Ray. Eu chamo ela de Alice, galera, porque eu tô no Brasil, mas é Alice Ray. E ela é dentista, ela é casada, tem uma clínica. Ela é dentista, então ela tem uma clínica ortodôntica super famosa e super conceituada. Ela é casada, ela tem filhos e ela tem uma vida perfeita. Por quem olha pelos olhos de fora, acha que ela tem uma vida perfeita, mas na prática mesmo, ela está à beira de um burnout. Que legal. Alice, ela é uma pessoa que ela tem que dar conta de tudo sozinha, e se ela não der, tudo desmorona. E não é exagero. Ela trabalha muito, ela tem que dar conta dos filhos, dar conta da casa, dar conta de tudo. E se ela parar um segundo, tudo desmorona. Vocês conhecem alguém assim? Eu olhei no espelho aqui, ó. Eu vi uma pessoa que faz isso também. Alice, ela tá super exausta, super sobrecarregada. Ela tem um marido trate que não divide nada, não faz nada. Ele fica o dia inteiro sentado vendo jornal.
Gente, e aí ela pede pra ele fazer alguma coisa, aham. Ai, gente, esse homem me irritou tanto. Vocês não estão ligados do ódio que eu senti pra esse homem. Ai, Jesus. Ela tem uns dois filhos pra criar totalmente sozinha, né? Porque, como eu disse, o marido dela é um traste. E ela tem uma clínica inteira pra dar conta de tudo. E ela vai carregando tudo isso no colo, achando que é assim que tem que ser. Isso me pegou muito, porque quando eu comecei lendo o livro, eu lia nos meus intervalos do trabalho, que era tipo 15 minutos que eu tinha, e eu estava extremamente exausta. Eu tinha, estava também tendo que dar conta de tudo, conciliar família com faculdade, com trabalho exaustivo. Saía de casa às 5 da manhã e chegava em casa às 11 da noite e ainda fazia doce para o meu namorado vender na rua no outro dia. Então eu chegava para dormir, eu dormia umas 3, 4, 5 horas no máximo por dia. E isso estava me deixando muito doente, doente mesmo de tomar remédio. Mas eu não tava igual a Alice, né? Ela não tinha filho para criar, mas eu senti muita dor dela nessa parte. Porque a sensação que ela tinha de acordar cansada mesmo antes do dia começar, eu conhecia muito bem. E o livro, ele tem uma sacada muito boa. Ele não condena a Alice. Ele não fala assim, você não tá dando conta, pois você tinha que dar conta de tudo isso e mais. Você devia ter mais tempo livre e ao mesmo tempo que você faz tudo isso. Não. Ele mostra a realidade, mostra que ela estava extremamente exausta, mostra que ela estava ficando doente, mostra que ela estava absurdamente magra, mostra tudo isso de um jeito muito leve, leve. Mostra isso não como uma mulher fraca que não deu conta do que ela tinha que fazer e por isso ela escolheu. Não, mostra como realmente é. Como uma mulher cansada que está tentando dar conta de tudo para provar seu valor e mesmo assim não é recompensada por isso. E se você já passou ou passa por isso, vai se identificar muito com a Alice. Eu, pelo menos, me identifiquei muito com ela, gente, nessa parte do livro. Gente, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas depende da minha empolgação. Aí a irmã dela vai visitar ela na casa dela em algum momento, no meio dessa bagunça toda que ela tá vivendo, e fala assim: Você precisa descansar. Vamos comigo para um spa. Aí ela fala assim: Spa, vamos para um spa então. Depois de uma breve discussão, vamos para um spa. E só que em vez de ir para um spa, elas vão para Dinamarca, no meio do mato, pro acampamento viking. E é aí que a mágica começa. A irmã caçula da Alice, ela é totalmente ao contrário. Ela é solteirona, ela não tem internet, ela nem gosta de internet, Wi-Fi, essas coisas assim. Ela é um espírito livre, ela é animada e agitada. E, ai, gente, eu gostei muito dela por isso também. Ela é uma das minhas personagens favoritas. E aí ela é arrastada para esse acampamento viking, no meio do nada, sem internet, na floresta, sem conforto, tendo que caçar, forjar espadas e sobreviver com um maluco gritando no ouvido dela todos os dias. Que delícia, né, de momento. Nossa, eu super pagaria pra viver isso. Logo ela, que fazia comida de micro-ondas, porque não cozinhava. E aí você vai vendo, ao decorrer dos dias que vão se passando, você vai vendo uma Alice que nunca teve contato com nada disso, tendo que se virar nos 30 para literalmente sobreviver numa floresta com outras quatro meninas, com outras três meninas, que são totalmente diferentes entre si. Gente, as quatro são totalmente diferentes entre si. Tem uma universitária, tem uma que era uma atriz, que foi pra rádio, que foi demitida, tem a irmã e tem ela. É isso mesmo, essas são outras três pessoas. Então são quatro pessoas completamente diferentes, tendo que aprender a lidar entre si enquanto tentam sobreviver na floresta com um barbudo esquisito falando que elas têm que soltar a fera interior. Ai, meu Deus. Mas nisso tudo, você vai vendo a Alice desacelerando. Ela parando um pouco, refletindo um pouco, tendo mais vislumbres da vida em si e não só trabalho, 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 e sim
abrindo um pouco a sua mente. É claro que ela anseia por pegar o telefone dela, porque eles não podem pegar o telefone. E aí você para e reflete muito sobre isso. Porque quando você tira tudo de uma pessoa, o que que sobra? E foi exatamente isso, essa pergunta que a Alice se fez. Porque tiraram tudo dela, tiraram o trabalho, tiraram a família, tiraram os compromissos, a rotina, a responsabilidade. E aí o que que sobrou? Para Alice sobrou uma mulher que esqueceu completamente de si mesma. E esse bloco do livro em específico, ele é um pouco desconfortável, pelo menos foi para mim, porque por eu estar, por eu estar me vendo muito na Alice, eu comecei a me confrontar sobre isso também. Tipo assim, se tirar o seu trabalho, se tirar a sua rotina, se tirar tudo que você faz, tudo que. O que que sobra? O que que você tem de interessante para me falar? Que não seja relacionado ao seu trabalho, que não seja relacionado à sua família, que não seja relacionado à sua rotina, longe de casa, do trabalho, dessas coisas. A Alice, ela começou a olhar para si e a começar a lembrar uma coisa que é super básica, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, que a gente só consegue cuidar do outro se a gente tiver cuidado. Você não consegue cuidar de ninguém se você não cuidar de você primeiro. E o livro, ele vai além disso. Ele traz muita essa filosofia dinamarquesa, né, de que felicidade ela não é acumulável, ela não se acumula, ela não é você dar conta de tudo, não é você ser positivo o tempo todo. É sobre você ter tempo para você mesmo, é sobre você se conectar com as pessoas que você ama, é sobre você parar de viver no automático. Quando eu li essa parte do livro, eu comecei a ver que eu estava infeliz no meu trabalho, e não era só no meu trabalho, na minha faculdade, na minha rotina, até no meu relacionamento eu não estava tão feliz assim. E não porque eu não estava dando o máximo de mim para que isso acontecesse, mas porque eu já não cabia mais ali, aquilo ali já não era mais para mim. Eu tinha deixado de me perguntar o que que eu realmente queria. Eu só ia fazendo o que parecia estar certo e vida que segue. E depois que você percebe isso, depois que essa leitura te faz refletir sobre isso, a sua mente, ela parece que clareia, assim. Claro que não foi automático que eu decidi o que que eu queria fazer logo depois que eu tranquei a faculdade, e claro que não foi instantâneo eu ter arrumado um emprego assim que eu me demiti do último, mas hoje eu tô no emprego melhor. Eu tô fazendo a faculdade que eu realmente quero. Eu tô vivendo uma vida que eu sempre quis. Meu relacionamento tá estável, tá tudo fluindo bem, mas eu ter entendido isso, eu ter lido esse livro no momento certo, me fez conseguir sair de tudo isso. E não que eu não gostasse muito das pessoas com quem eu trabalhava, eu era apaixonada em tudo que eu fazia, eu era apaixonada nas pessoas que trabalhavam comigo, mas só isso não bastava, sabe? Eu não vou contar sobre o final do livro, porque eu quero muito que você leia, mas eu vou deixar um adendo que eu chorei horrores. Eu chorei muito lendo o final desse livro, porque ele é simplesmente perfeito. Perfeito, sem defeito, não tem que falar. E ele não é perfeito de um jeito açucarado, enfeitado, com glitter e purpurina. Não, ele é honesto. Ele mostra a verdade. Ele mostra o que aconteceu e como você segue depois da sua vida dar um 360 completo. E o mais legal é que a Alice, no final do livro, ela não vira outra pessoa, uma pessoa super madura, evoluída, inalcançável. Não. Ela só volta a ser ela mesma. Uma pessoa que ela tinha esquecido como era, do que gostava, do que a fazia feliz. E, nossa, gente, tem uma diferença enorme e gritante entre esses dois pontos, essas duas coisas. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei uns minutos parada e eu passei semanas só ruminando as informações
e pensando, eu me arrependi muito de ter demorado todo esse tempo. Teria me evitado um desgaste muito grande se eu tivesse simplesmente lido esse livro antes. Ou feito uma terapia também, né? Eu não nego que uma terapia teria me feito muito bem também. Virando Viking é pra você que sabe que tem alguma coisa errada na sua vida, mas só não sabe o quê. É um livro que, ao mesmo tempo que você para de pensar no mundo e você entra no universo da Alice, você pensa sobre você, você se coloca no lugar delas. É um livro para você que quer rir, quer chorar, quer espernear, quer ficar bravo com as decisões da Alice, porque de vez em quando a vontade de você pegar ela, dar 3 tapas na cara dela e falar assim: mulher, se recomponha. E é definitivamente para você que acha que tem um tempo para cuidar de você mesmo, para ver as suas necessidades antes de ver as das outras pessoas. É um exagero. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião sobre ele. E se você não leu, mas se você também tem uma sugestão de leitura, quer que eu faça uma resenha de algum livro, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer trazer para vocês. Então, esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo. Um beijão e tchau!